E em todas as áreas, né? Em todas as Vocês veem áreas. muito problema nisso no casamento? As mulheres com os maridos, como que você vê? Assim, essa é uma questão assim, delicada, né? Porque a gente acaba ministrando sobre o tema de Jezabel e de Acabe, mas a gente começa lá no início, nos primórdios, né? A gente fala um pouco sobre a evolução do feminismo, não é? Como que a mulher era tratada antes, como que o feminismo trouxe uma libertação para a mulher em vários aspectos, mas caiu para o outro extremo, não é? Então, em vez de chegar mais para o meio, para o centro, então jogou para o outro lado. Então, o aspecto da mulher, da independência, da autossuficiência, de buscar os seus sonhos e tudo mais, a produção independente, né? E isso está trazendo consequências dentro dos relacionamentos, né? Tem trazido. E muitas vezes as mulheres dizem, por que eu tenho que me submeter a esse tipo de homem? Então eu vou partir para uma outra realidade. Então são situações que deveriam ter sido resolvidas antes, né, de assumir um compromisso, uma aliança, né, Guilherme? Então como a gente tem encarado as situações aí. Se alguém quiser, por exemplo, saber um pouco mais sobre os personagens que o pastor Rogério citou, Jezabel e Acabe, né? Você pode conferir no Velho Testamento, lá nos livros de 1 Reis, também Samuel, também você vai encontrar alguma coisa falando um pouco sobre essa situação. Samuel não, perdão, 1 e 2 Reis, né? E você pode verificar lá um pouco mais da história da rainha que dominava e manipulava o seu esposo, né, o Acabe, a rainha Jezabel, que acaba que hoje a gente usa até essa nomenclatura, né, esse espírito de Jezabel, que é o espírito de domínio, de insubmissão, manipulação. Exatamente. Agora, vocês acham que as pessoas que têm essa dificuldade com a questão da desobediência, elas precisam de que tipo de tratamento para sair? Teria que ser um tratamento que força a submissão ou não? Tem que ser um tratamento diferenciado? Tem que trabalhar, isso aí é uma raiz. Porque normalmente a pessoa ela vai criando isso dentro dela. Vem lá de uma raiz e isso vai crescendo dentro dela. E ela sofre até em julgar o outro. Por exemplo, você, né, é como Jesus falava quando desceu aquele homem pelo telhado na maca. Então Jesus virou para aqueles homens e disse, por que arrasou em seus corações, né? Porque pensam e julgam em seus corações. O que acontece? A pessoa que tem essa dificuldade, desobediente, ele já vai julgar o outro. Né? Ele já vai julgar o outro. Fulano vai mandar em mim. Ele não vai conseguir isso. Isso que ele está falando aí eu não vou cumprir. Eu não vou aceitar isso, entendeu? Se ele estiver dentro de uma reunião, ele sofre. Então ele vai sofrer com isso. Então a primeira coisa, ele tem que reconhecer que realmente isto está dentro dele. E que ele vai ter que tomar uma atitude o quê? De consertar, de se arrepender ou procurar a raiz, né? Como nós já citamos aqui, que pode vir desde lá do pai e a mãe, que ele não obedece. Já criou isso lá, aí vai ter que começar a tratar. Descobre a raiz, isso pode criar, tá? Até um personagem na vida dele. Exatamente. Pode criar um personagem e ele viver esse personagem. E ser intitulado, né? De repente intitula. E quando ele é intitulado, muitas pessoas que já vêm com isso, vai encostar nessa pessoa e ele vai formar até um grupinho. Ele pode formar um grupinho, tá? Ele pode formar um grupinho e criar já uma resistência contra. Não. Fulano, não vão obedecer. Fulano, não vão aceitar. O outro fala, também São os motins. É isso. E essa pessoa que sofre dessa influência, desse espírito de desobediência, que isso atua na área também da questão do caráter da pessoa, ela se torna extremamente intolerante com o erro dos outros. Porque como o Guerra falou, ela se torna juiz ou juíza, então julga, não é? E muitas vezes traz assim um aspecto religioso, de santidade, né? No sentido assim, tem que fazer o melhor para o Senhor. Então a pessoa não aceita erros, principalmente de liderança, ela não é condescendente, ela é extremamente implacável. Por quê? Porque ela está retratando exatamente como ela está por dentro. São pessoas exigentes com elas mesmas, que elas não se permitem errar. Por quê? Porque o seu valor está associado ao quê? A desempenho pessoal.
Então, o valor dela é aquilo que ela faz, o elogio que ela recebe. Então, são pessoas assim, sabe, que trabalham, que servem, porque não que a motivação esteja errada, mas na realidade a perspectiva de valor está completamente desassociada com o princípio da palavra de Deus. Que o Senhor nos ama independente daquilo que nós façamos. Isso. Se fosse por isso, onde é que nós andávamos quando a gente achou Jesus? Quer dizer, Ele nos achou, né? É verdade. Ele nos atraiu a Ele. Então, essa é a realidade. Então Ele nos ama independente do que nós façamos. Agora é óbvio, por que eu faço? Por que eu sirvo? Por que eu me dou? Por gratidão, por aquilo que Ele fez por mim. Sim. Não com o intuito de receber mais de Deus. Deus já nos deu tudo que nós precisamos. Então eu faço porque eu amo, eu sou grato por tudo aquilo que Ele fez comigo e eu quero que os outros experimentem aquilo que nós já experimentamos e temos experimentado, né? Eu fiquei pensando assim, se é considerado obediência, às vezes a pessoa, ela faz o que foi falado, mas ela faz reclamando, tem que ter muita insistência, ela faz com o coração dela 100% fechado, murmurando ou até praguejando, mas vai lá e faz. Isso é considerado obediência ou não? Tem até um caso na Bíblia assim, mas eu acho que é interessante porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou obediente, eu fiz. Mas o coração dela... É o exemplo que o pastor Márcio às vezes seguidamente fala, né? Quer dizer, eu estou em pé, mas meu coração eu estou sentado, né? Quer dizer, né? Ou vice-versa. Eu estou em pé porque disseram que eu tenho que estar em pé, mas por dentro eu estou sentado. Então, isso a gente só sinaliza que existe situação para ser resolvida dentro do coração dela, né? Então, existe ferida que precisa ser tratada, e precisa ser trabalhada. E sabe, essas coisas, elas não funcionam assim no confronto. Às vezes os líderes, eles querem confrontar e, sabe, peitar isso. Não, porque é diferente. Tem que ser um processo de restauração mesmo. Às vezes a pessoa quer tratar a desobediência com imposição, às vezes até com uma certa agressão verbal, em alguns casos até física, e não resolve, porque a pessoa às vezes ela é desobediente por algum comportamento desviado da autoridade, ou que ela interpretou daquela forma que a fez ser rebelde, né? Ou desobediente. Aí o tratamento tem que ser realmente... Qual que é a melhor maneira então de tratar? A melhor maneira é depender do Espírito Santo, porque não tem forma. Glória a Deus. Porque cada caso é um caso. E a gente precisa buscar de graça, a dependência, né, do Senhor para a gente saber como é que nós vamos agir com aquela pessoa. Porque se a gente pegar esse modelo e aplicar para todos, nós vamos nos frustrar. Mas eu acho que uma coisa tem que ter, amor, né? Isso. Porque o amor, ele quebra, né? Tem a questão também não chegar, às vezes, acusando, mas... desobediente camuflado, né? Ele vem, aceita tudo ali e faz tudo de forma diferente. Não é mole. Ele concorda com você, tudo. Depois vai lá e faz tudo ao contrário, entendeu? Então, assim, esse aí é mais difícil ainda. Porque ele cria isso na vida dele. Então você vai falar, não, mas eu participei, eu concordei com tudo. Peraí, mas você não fez. Mas a atitude não está... Sua atitude não está correspondendo. Não correspondeu ao que foi falado. Né? Que você está debaixo de autoridade. É uma coisa que a gente tem que notar. Eu estou debaixo de autoridade, eu vou obedecer, de coração aberto. E muitas vezes as pessoas... Eu lembro uma vez que eu fui corrigir um líder, né? E ele virou para mim e falou assim, eu não vou aceitar isso não. Eu falei, por quê? Porque eu também sou ungido, o senhor está me tocando. Ele usou esse termo, olha bem o termo que ele usou. Já que eu não posso tocar no ungido, eu também sou ungido, o senhor está me tocando. Eu falei, não, estou apenas te alertando pela desobediência sua que você cometeu. Então, assim, ele criou até isso para defender de uma coisa que... Bom, a gente está chegando ao final do programa, a gente queria ter um tempo aqui para orar. Tem um pedido de oração aqui que veio de Belo Horizonte, a pessoa não deixou o nome, mas a pessoa diz o seguinte, gostaria que orassem por mim, pois estou com muita dor na alma. Orem por meus filhos, pois operei e tenho acompanhado o programa. A pessoa não diz quem é, mas também não diz exatamente a causa da alma, da dor na alma, né? E então nós vamos clamar por ela também. E tem um outro pedido aqui que fala sobre a questão da ética, não é muito dentro do assunto, mas a gente também vai colocar em oração, que é do Messias de São Francisco,
São Francisco, presumo que seja do lado de Goiás, porque o código de área aqui é 69, né? Bom, Goiânia. a gente vai orar agora. Se você que está em casa, né, necessita de oração, principalmente está sofrendo com a questão da desobediência, esse é o momento de você clamar conosco. Pastor Rogério, você ora nesse caso? Claro, com certeza. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar a vida de cada um dos telespectadores Amém, em nome de Jesus. que nos assistem agora, Deus, pedindo que a graça do Senhor, de uma forma tão tremenda, poderosa, e onde nunca falta amor para envolver as pessoas, para que elas possam entender, ó Deus, que a liderança, que os líderes, ó Deus, eles foram e são instituídos pelo Senhor. Que possam olhar com amor, como o nosso líder fala, que se você amá-lo, é fácil de andar e lidar com ele. E é verdade, isso se expressa para todos aqueles que estão investidos de autoridade. Porque quando nós amamos o Senhor em primeiro lugar, é mais fácil nós amarmos aqueles que nos lideram, entendendo que são pessoas passíveis de erros, de falhas. Oramos, ó Deus, por esses pedidos de oração que foram colocados aqui, para que o Senhor, ó Deus, também possa trazer a resposta certa, movendo tudo o que for necessário, para que essas pessoas experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nas suas vidas. Nós oramos assim agradecidos pelo Teu amor e a Sua fidelidade que nunca cessa, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.